Olá, professor Alex Nal, do curso de Óptica Geométrica. E essa é a aula número 12 de Visão Humana. O assunto que finaliza o nosso curso de Óptica. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, temos que lembrar do conceito de vergência, ou convergência, ou grau da lente. Nós aqui estamos representando duas lentes convergentes. Uma lente na esquerda, outra lente na direita. Qual a diferença entre elas? A distância focal, a convergência. Então, se eu pudesse chamar aqui essa lente de A e essa lente de B, eu perguntaria, aqui ó, a distância focal A, aqui a distância focal B. Essas lentes têm graus diferentes. Qual é a lente que tem um grau maior? Seria a lente A. Por quê? Porque ela converge os raios de luz mais próximo dela do que a outra. Quanto mais distante for essa convergência dos raios de luz, menor é o grau da lente. Então, nós podemos dizer que a vergência da lente A é maior do que a vergência da lente B. No lugar de V, também se utiliza C. A convergência da lente A é maior do que a convergência da lente B. Ou então, você pode também escrever a palavra grau, né? O grau de A é maior do que o grau de B. Tudo bem? Então, a gente percebe que grau é uma relação inversamente proporcional à distância focal. Tudo bem? Então, aqui, ó, vergência ou grau da lente, como nós já tínhamos visto na aula anterior, aqui é só uma breve revisão. A vergência ou convergência ou grau é 1 sobre o foco, 1 sobre a distância focal. Na lente convergente, você vai ter um grau positivo. Por quê? Porque na lente convergente, o foco é positivo. Na lente divergente, o grau é negativo. Por quê? Porque você vai ter uma distância focal negativa. Tudo bem? E a unidade de medida? Distância focal. Distância, sistema internacional, é dado em metro. Só que vai ficar assim, ó. 1 dividido por metro. Quando o metro sobe, fica metro elevado a menos 1. Metro elevado a menos 1, que recebe o apelido de dioptria. Então, o grau é dado em dioptrias, ok? E pode ser positivo ou negativo. Veja, por exemplo, um pedacinho de uma receita. Essa pessoa daqui, ela tem que utilizar lentes corretoras esféricas, ok? Olho direito, ela tem que utilizar uma lente de grau negativo, menos 2,25. Olho esquerdo, ela tem que utilizar uma lente de grau positivo, mais 1. É possível isso? Claro que sim. Essa pessoa daqui, no olho direito, como a gente vai ver, ela tem miopia, enquanto que no olho esquerdo ela tem dificuldade para ver de perto, ok? Então, ela pode ter hipermetropia, ou pode ter também aquele defeito de refração que começa a aparecer ali a partir dos 40 anos de idade, né? E eu já tenho presbiopia. Então, eu sou um míope que tem presbiopia, ou seja, eu tenho dificuldade para ver de perto e de longe. Por isso que eu utilizo lentes multifocais. No início é um terror, quando você utiliza uma lente multifocal. O mundo parece que fica meio assim, móvel, né? Você vê as coisas assim, meio curvadas, dá até uma certa tontura, esses óculos multifocais. Depois, você se acostuma mesmo e não parece um óculos normal como qualquer outro. Eu lembro que assim que eu utilizei pela primeira vez,
os meus óculos multifocais e eu olhava para o teclado se entortava todo assim, né? Mas agora eu olho para o teclado e ele está certinho. Então, na verdade, existe um período aí de acomodação. Dá para se acostumar assim tranquilamente. Então, esse é o nosso olho. Veja que, na verdade, nós temos um sistema de lentes convergentes. A primeira lente convergente é uma lente aproximadamente plano convexa, ok? Essa lente aqui, ó, aproximadamente plano convexa, que nós chamamos de córnea. Logo depois, em série, você tem uma lente que é aproximadamente biconvexa, que é o cristalino. Então, os raios de luz que penetram no olho passam por duas lentes convergentes. Os raios de luz, então, atravessam esse meio aqui, que é chamado de humor-vítreo. E esses raios de luz se encontram, então, na tela que tem lá no fundo do olho. Essa tela que é chamada de retina, ok? Que ocupa uma boa área do olho. Olha só a retina. A retina é toda essa área amarela que você está vendo aqui, ó. Então, se o raio de luz bater nessa área amarela, faz um pixelzinho de imagem que vai ser levada para o cérebro através do nervo óptico, ok? Então, esse é o esquema reduzido do olho. Duas lentes convergentes na frente. Nós temos também aqui a pupila, que é esse orifício que controla a passagem da luz. Quanto mais luz tiver aqui, a pupila vai se fechando. Quanto menos luz tiver do lado de cá, a pupila se abre, justamente para que você forme a imagem na retina. Se você estiver num ambiente com muita luz, luz muito intensa, e sua pupila estiver muito aberta, isso vai acabar danificando a sua retina. Ok? E nós temos aqui essa região que é chamada de ponto cego. Ok? Por que ponto cego? Vamos fazer um experimento agora para detectar o ponto cego? Então, experimento número 7, ponto cego. Está aí. Eu mando você fazer no seu caderno, aí no papel, essas duas figuras. Mas dá para fazer também nessa aula agora, olhando direto aí para a tela. Então, nós temos, primeiro, uma cruz com uma bolinha no centro e do outro lado o X. O que você vai fazer? Primeiro, feche agora o seu olho esquerdo e fique olhando com o seu olho direito para a bolinha e vá aproximando o seu rosto da tela. Vá aproximando devagarinho, fica olhando para a bolinha e vá aproximando devagarinho. Olha só, vai chegar um momento que o X desaparece. O X some, ou seja, entrou no ponto cego. Volta a cabeça para o lugar inicial de novo. Pronto. Agora você vai fechar o seu olho direito. Feche o olho direito e com o olho esquerdo fique olhando para o X e vá aproximando a sua cabeça da tela, olhando com o olho esquerdo para o X. Vá aproximando devagar, devagar. Chega um momento que a bolinha some. A bolinha some. Ficam só as duas linhas retas aí, né? Você acabou de entrar no ponto cego. Ok? Não é muito legal esse experimento? Eu acho massa. Vamos prosseguir. Bom, então nós temos aí esses dois grupos de lentes que nós já estudamos na aula de determinação gráfica e analítica das imagens, não é? Então, nós temos aqui, ó, essas lentes todas do lado de cá, são as lentes de bordas grossas, ok? Lente de bordas grossas, que terminam então com a palavra côncava. Todas elas aqui são convexo-côncavas, tudo bem? São lentes de bordas grossas,
todas essas lentes daqui têm um índice de refração maior do que o do ar, então são lentes divergentes. Lentes divergentes. Agora, depois, o outro grupo, o grupo da direita, você tem aqui, ó, lentes de bordas finas. Ah, professor, essa primeira lente não tem borda fina, não. É grossinha. Não, não é assim. Você tem que imaginar o prolongamento. Se essas faces se prolongarem, elas vão se encontrar em um ponto, ok? Por isso que a gente chama de bordas finas. Como aqui, ó, aqui aconteceu. Porque essa é bem fininha mesmo, então acabou se encontrando em um ponto. Essa de cá também é lente de bordas finas. Todas as lentes de bordas finas terminam com a palavra convexa. Ok? Então, todas essas daqui são côncavo-convexas e são lentes convergentes. Lentes divergentes, o que é que elas têm? Elas têm grau negativo. Lentes convergentes, o que é que elas têm? Elas têm grau positivo. Quem é que utiliza lente de borda grossa, divergente ou com grau negativo? O míope. Míope. Quem é que utiliza essas lentes daqui, que tem grau positivo? Pessoas que têm o quê? Hipermetropia. Do lado de cá, miopia é a dificuldade para ver de longe. Então, é exatamente isso aqui, ó. Esse é o mundo do míope. Quando o míope tira os óculos, ele vê o mundo assim, embaçado. Quando ele bota os óculos, ele fica com o mundo em HD. Tão legal isso aqui. Eu nunca esqueço do meu filho. Eu míope, a mãe míope. Lógico, ele também seria míope. E aí, mais ou menos ali, quando ele tinha 5 anos de idade, ele recebeu o primeiro óculos dele de miopia. Assim que ele botou os óculos, ele chegou para mim e disse: meu pai, o mundo é em HD. É, muito legal. Isso o mundo é em HD. Ele só via HD na televisão. Então, essas são as lentes que nós vamos trabalhar, ok? Bom, metade da população do Brasil e do mundo será míope em 2050. Então, daqui a 30 anos, 50% da população com miopia. Essa estimativa é da Associação Americana de Oftalmologia, que diz que essa miopia se trata de uma epidemia. Bom, no caso então seria uma pandemia, porque iria abraçar o mundo inteiro. Mas miopia será uma pandemia que não vai precisar de isolamento social. Basta usar óculos corretores e está tudo certo. Ok? A população, aliás, ou melhor, a preocupação deve-se ao fato de que, quando acima dos 6 graus, o risco de deslocamento da retina, catarata, glaucoma e degeneração macular aumenta. Então, as pessoas que têm miopia em grau pequeno não tem problema nenhum, mas quando o grau vai crescendo muito, o médico tem que acompanhar e, em determinado momento, se esse crescimento do grau começar a ficar ali acima dos 6 graus, já se começa ali a pensar em algum procedimento de cirurgia, ok? Para evitar um mal maior. O uso intensivo do computador e outras tecnologias é um dos fatores relacionado ao aumento da miopia no mundo todo. Okay? Um estudo realizado pelo oftalmologista com 360 crianças de 6 a 9 anos mostra que o uso intensivo do computador aumentou a dificuldade de enxergar à distância em 21%. E essa é uma coisa, pessoal, inevitável e que não vai voltar mais a ser como era antes. Hoje, quando você compra uma chupeta para um bebezinho, a chupeta vem junto com um celular, não é? Então pronto. Hoje, um bebezinho de 3 anos está ali usando fralda, chupetinha e celular. Então ele já começa a receber essa radiação eletromagnética nos olhos desde muito jovem.
E muita radiação vai fazer com que o seu olho se alongue. Seu olho, na verdade, o globo ocular vai acabar aumentando de tamanho e você vai ficar míope. Ok? Porque é muita radiação na retina. Então, como é que o olho faz para se proteger dessa radiação? Empurra a retina um pouquinho para trás, para pegar menos intensidade luminosa, porque vocês sabem que a intensidade de uma radiação diminui com a distância. Então, o que é que o olho faz para se proteger, para não danificar a retina? Ele vai mais um pouquinho para trás da tela, que é a retina. Ele se alonga para trás, para receber menos intensidade de radiação, mas com isso você acaba ficando míope. Para que a visão não fique acomodada a enxergar só o que está próximo, destaca ele, esse profissional aí que fez essa pesquisa, né? A cada hora de uso do computador, videogame, smartphone ou outra tecnologia por crianças, é recomendado descansar de 20 a 30 minutos. Quem faz isso? Vamos lá. Minha mãe, eu vou jogar aqui meu videogame, que eu estou no meu horário de folga, beleza. Aí você bota o cronômetro lá, você joga 1 hora, aí depois você dá uma pausa no jogo, e só volta a jogar meia hora depois. No mundo real isso acontece? Infelizmente não, não é? Você passa 5 horas seguidas ou mais com o olho na tela, vidrado no seu jogo. E geralmente numa tela grande de 50 polegadas. Não é assim que acontece? Pois é. Então, miopia é uma coisa que realmente vai ficar assim, abraçando uma quantidade cada vez maior da população. Ponto próximo. A menor distância do globo ocular, segundo qual uma pessoa de visão normal pode ver nitidamente a imagem de um objeto qualquer, denomina-se ponto próximo. Distância mínima de visão distinta. Valor médio convencional, 25 centímetros. Claro que essa distância ela pode variar um pouquinho de uma pessoa para outra. Isso daqui é uma média de uma grande quantidade de pessoas. Significa dizer o seguinte, ó, que você pode trazer um objeto, ok? Do infinito até 25 centímetros do olho. Até aqui você tem a chamada visão distinta. Ou seja, você vê um único objeto com nitidez. Se você aproximar mais ainda, aí você já vai começar a ter visão dupla, né? Você vai ter uma visão que não tem nitidez, ok? Então, para as pessoas que têm um olho considerado perfeito, ou seja, o olho sem nenhum problema de refração, quem não tem miopia, não tem hipermetropia, o ponto próximo é 25 centímetros. Então, ele serve como referência. Enquanto que o ponto remoto é o infinito. Ou seja, uma pessoa que tem visão perfeita, ela pode olhar para o horizonte e ela vai ver os prédios lá do horizonte com nitidez. E os prédios estão muito distantes. Ela pode estar olhando para uma paisagem e ela vai ver o contorno entre o céu e as árvores com nitidez. Isso, para as dimensões do sistema óptico olho, já é considerado infinito, ok? 30 metros de distância. Você já pode dizer que para o sistema óptico olho já é uma distância infinita. Tudo bem? Então, ponto remoto, infinito, ponto próximo, 25 centímetros. E essa região toda aqui é chamada de zona de acomodação, ok? Porque quando o objeto vai se aproximando ou se afastando, o seu olho aqui dentro vai alterando a curvatura da lente cristalina, que é que fica logo depois da córnea. A lente cristalina, ela é ligada a nervos. E o que é que esses nervos fazem? Comprimem o seu cristalino, ok? Então, quando comprime o cristalino, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a curvatura dele, ele vai ficar mais gordinho, ok?
O que foi que você acabou de fazer aqui? Aplicou força para comprimir o cristalino. Com isso, você aumentou o grau do cristalino. Aumentando o grau, a convergência vai se dar mais próximo, né? Na verdade, vai repousar em cima da retina, porque a tendência seria sair da retina. Então, quando você vai aproximando alguma coisa do seu olho, os nervos ópticos vão contraindo o cristalino, ele vai diminuindo o raio de curvatura, com isso diminui a distância focal, e você sabe que grau é o que? Inversamente a distância focal, né? É como se você estivesse aumentando o grau, justamente para quê? Para trazer a imagem de novo para a retina, para você continuar vendo nitidamente. Porque quando você vai aproximando um objeto do olho, a tendência da imagem era sair da retina e ir lá para fora, ok? Então, comprimindo o cristalino, volta de novo para cima da retina. Então, imagine a qualidade dessa lente que nós temos. É uma lente que fica sofrendo compressões o tempo inteiro, quando você olha para coisas próximas e distantes. Então, é uma qualidade maravilhosa de material. Muitas pessoas só começam a ter algum problema de visão depois dos 40 anos, ok? Que é quando essa lente aqui ela começa a perder a dificuldade de ter essa elasticidade, vamos dizer assim. Ela vai ficando mais endurecida, ok? Então, é isso aí. Visão, óptica da visão, hipermetropia. Então, olha só o que acontece para as pessoas que têm dificuldade para ver de perto. Bom, nós temos aqui um objeto, né? O objeto farol. Ele está emitindo seus raios de luz. Esses raios de luz atravessam primeiro a córnea, passam por esse buraquinho aqui, a pupila, e aí vão chegar no cristalino. Duas lentes convergentes associadas em série. Só que veja onde está a convergência dos raios. A convergência dos raios se deu, na verdade, antes da retina. E a produção da imagem se deu aqui, ó, porque veja, ó, tem um outro raio, esse raio que entrou aqui, ó, vou representar aqui, ó, esse raio é esse, ok? Aí vem um outro raio, tudo bem? Aqui, ó. E esse passa aqui e bate aqui, ó. Tudo bem? Esse é o raio que saiu daqui, ó. Pronto. Aí vamos lá. O raio que saiu do meio. Esse raio que saiu do meio aqui. Ele passou direto no centro óptico, passou direto, bateu no meio lá. Tudo bem? Esse raio que saiu daqui da pontinha, ó. Ele veio aqui, ó, refratou aqui, ó, e veio para cá. Esse que saiu aqui, ó, refratou, tá vendo? E veio para cá assim, ó. Então, você acabou fazendo o quê? Formando uma imagem depois da retina. Quem tem dificuldade para ver de perto, forma uma imagem depois da retina. A retina está aqui, ó. Essa é a tela do nosso olho. E para a imagem ficar nítida, ela tem que ser formada em cima da tela. A imagem aqui está depois da tela. Ou seja, a convergência está fraca. Você tem que convergir mais esses raios para que a imagem seja deslocada para a retina. Então, o que você tem que fazer para aumentar a convergência de uma associação de lentes? Se já são duas lentes convergentes, coloque aqui na frente mais uma convergente. Aí você vai ter 3. Com isso, agora, o encontro desses raios vai se dar mais para próximo do olho. Poxa! O encontro desses raios aqui... Espera. O encontro desses raios aqui vai se dar mais para próximo do olho e a imagem também vai se deslocar para a retina. Tudo bem? Então, veja o que acontece. Ó. Quem tem um olho normal recebe os raios, passa pela córnea,
passa pelo cristalino e o encontro se dá exatamente em cima da retina, visão nítida. Quem tem hipermetropia recebe os raios de luz e olha onde se dá o encontro para se formar a imagem real, que é uma imagem invertida depois da retina. Tudo bem? Então, quem tem hipermetropia, vamos dizer, tem um olho menor do que o que deveria. A circunferência do olho, ó, essa distância daqui para cá, ó, vamos dizer, é Dzinho, quando, na verdade, essa distância deveria ser essa distância aqui, Dzão, correta. Essa é a distância correta que deveria existir. Veja que esse olho é como se ele tivesse sido amassadinho, né? Ele tem uma distância menor, com isso formando uma imagem depois da retina. A pessoa tem hipermetropia. Então, simulação número 4. Como é que você corrige hipermetropia? Olha só. Olho sem lente de corretiva e agora olho com correção. Veja que o ponto focal fica lá atrás, ó. Quando bota uma lente plano convexa, chama para frente. Ok? Então, essa é a correção utilizando lente positiva, lente que tem grau positivo. Quando a pessoa está sem lente, a imagem se forma depois da retina. Botou a lente certa, a imagem se forma na retina, porque você associou a sua córnea e ao seu cristalino, que são lentes convergentes, mais uma lente convergente. Você aumentou o grau total do sistema. Aumentando o grau total do sistema, aumentou a convergência. Então, os raios vão se encontrar no local correto, que é na retina. Tudo bem? É assim que se corrige hipermetropia, com lentes de bordas finas, lente que termina com a palavra convexa, plano convexa, côncavo convexa ou biconvexa. Tudo bem? Bom, correção da hipermetropia. Agora é a parte matemática da coisa. E o legal é que a gente utiliza a mesma fórmula já velha conhecida nossa dos pontos conjugados. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Neste caso, o ponto próximo não está a 25 centímetros. Então, o objetivo da lente corretora é deslocar a imagem de um objeto colocado a 25 centímetros do olho na posição do ponto próximo do olho hipermétrope. Então, neste caso, a lente convergente estará funcionando como lente de aumento, produzindo uma imagem virtual e direita. Por isso, o P' é negativo, ok? Ó, você percebe logo quando uma pessoa tem hipermetropia. O correto é você segurar o jornal a 25 centímetros do olho. E aí você lê normalmente. Mas se uma pessoa tiver hipermetropia ou presbiopia, não é? Pessoas já de uma idade mais avançada, quando elas pegam alguma coisa para ler, o que é que elas fazem? Afastam do olho, esticam o braço. Não é isso? Por quê? Porque para elas o ponto próximo não é mais 25 centímetros. O ponto próximo está lá nos 50 centímetros, por exemplo. Então, o que é que a lente corretora faz? A lente corretora, ela pega a imagem que você coloca a 25 centímetros do olho e empurra para trás. Empurra para o ponto próximo daquele olho hipermétrope. Então, se você tem um olho hipermétrope que tem um ponto próximo de 50 centímetros, quando você colocar os óculos, na verdade o óculos vai empurrar o mundo para trás, não é? Empurrar o seu jornal para trás, empurrar ele para 50 centímetros, para que lá você tenha a sua visão nítida. Tudo bem? Então, na verdade, você está formando uma imagem virtual. Imagem virtual tem P' negativo. Então, veja o que é que acontece para você entender essa fórmula aqui. Ó, 1 sobre F é exatamente o grau da lente, é a avergência, né? Aonde é que você deve colocar o objeto para ler? Distância padrão, 0,25 metros, tá? Já para dar o grau em dioptria. Aqui eu deixei em centímetro, ó.
mas para dar o grau em dioptria já é assim, 0,25 mais 1 sobre o ponto próximo de quem tem hipermetropia. Tá certo? Bom, aí vai depender. O médico vai fazer o exame e vai ver aonde é o seu ponto próximo. Tudo bem? Só que esse ponto próximo daqui é onde você vê uma imagem que, na verdade, é direita e maior. Quando é que isso acontece, pessoal? Para corrigir hipermetropia, você não tem que utilizar lentes de aumento, não é? Então, vamos lá, ó, uma lente assim, ó, termina com a palavra convexa, tá bom? Então, olha só o que acontece. Ponto antiprincipal, foco, foco, ponto antiprincipal, ok? E aí, vamos lá. Vamos supor que você colocou o objeto entre o foco e o centro, tudo bem? Você colocou o seu objeto aqui. Está ali a velinha, objeto. Pronto. Como é que vai se comportar esses raios? Aquele raio que vem na direção do centro óptico vai embora, passa reto. Beleza. Aquele outro, eu vou ter que fazer aquele outro que vem aqui, ó, na direção paralela. Rapaz, esse negócio é chato. Não para isso. Aquele que vem na direção paralela ao eixo óptico, o que é que ele vai fazer? Ele vai passar pelo foco, né? Pronto, foi embora. Mas você percebeu que esses caras aqui, eles são divergentes? Estão indo cada vez mais longe um do outro? Então o que é que acontece? O prolongamento deles produz uma imagem o quê? Maior. Maior e mais afastada. Percebeu? Então, essa posição daqui para cá é o P. É onde você bota o jornal para ler, que deve ser, por padrão, 25 centímetros. Essa posição daqui é o seu ponto próximo, é o seu PP. Você que tem hipermetropia, é o ponto próximo. Então, vamos supor que seja, sei lá, 75, 60 centímetros. É depois, ok? Esse é o seu ponto próximo. Agora eu te pergunto, essa imagem aqui, ela não foi formada por prolongamento de raios de luz? Foi. Então, ela é uma imagem o quê? Ela é uma imagem virtual. Se ela é uma imagem virtual, o P' dela é o quê, pessoal? Negativo. Então, por isso que vai entrar um menos aqui, ó. Aí a fórmula vai ficar, o grau da lente vai ser 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 0,25, que é a posição padrão, né? Que você tem que botar o objeto, serve como referência para os olhos normais. Depois, aqui, ó, vamos supor... Não, quer mais? Vamos supor que a pessoa tem um ponto próximo de 50 centímetros. Então, significa dizer que ela vai ler bem a imagem quando ela estiver aqui, ó, na posição P'. P' tem que ser igual ao ponto próximo. Então, como é virtual, eu vou botar o que aqui embaixo? Menos 0,5 metros. Ok? Por isso que na fórmula já aparece o menos aqui, ó. Esse menos veio da onde? Daqui de baixo. Por quê? Porque essa imagem, para corrigir hipermetropia, é uma imagem virtual. Ok? Tem P' negativo. Tudo bem? Compreendeu, né? Então, vamos lá. Uma pessoa hipermétrope só consegue ler um jornal a uma distância mínima de 50 centímetros. Então, você dá o jornal para ela e ela empurra o jornal assim para longe da cabeça. Aí você bota uma fita métrica meio metro entre o olho e o jornal. Pronto, esse é o ponto próximo da pessoa. Determine a avergência da lente corretiva. Qual é a lente que vai corrigir isso? Vamos lá, né?
Para conseguir ler a 25 centímetros, né, quando ela bota os óculos, ela não precisa mais empurrar para trás. Ela não precisa esticar o braço. Então, ela está com os óculos, você vai colocar ali o jornal a 25 centímetros e ela vai ler nessa posição. A imagem deve ser formada a 50 centímetros, porque a imagem deve ser formada aonde? No ponto próximo de quem tem hipermetropia, que é exatamente o pelinha. Tudo bem? Que vai produzir uma imagem virtual. Então, vai ter um pelinha negativo. Então, vamos lá. Ó. Você vai fazer assim, 1 sobre f, que é igual ao grau da lente, divergência vai ser 1 sobre aonde você bota o jornal. Você bota o jornal a 0,25 metros, 25 centímetros, mais 1 sobre aonde a imagem deve se formar. A imagem deve se formar a 50 centímetros e virtual, então, menos 0,5. Então, aqui ficou assim, ó, 1 sobre 0,25, esse menos com esse mais, menos 1 sobre 0,5. Percebeu? É isso que já está direto aqui, ó. Então, resolvendo essa conta, você vai ter um grau de mais 2 di, e di é dioptria. Veja que quem tem hipermetropia utiliza a lente de bordas finas, lente convergente, que termina com a palavra convexa e tem grau positivo. Espero que você tenha entendido isso daí. Tudo bem? Quando ele fala aqui, ó, para conseguir ler a 25 centímetros e chama isso de ponto próximo, aqui é o ponto próximo do olho normal. O olho normal tem ponto próximo 25 centímetros. Aí não precisa de lente corretora. Mas para essa pessoa, o ponto próximo dela é quanto? 50 centímetros. Então, a lente ela vai produzir a imagem a 50 centímetros do olho e também vai aumentar, né? Como você afasta a imagem, você também aumenta ela para manter a nitidez lá na retina. Tudo bem? Bom, então, aqui nós temos outro tipo de problema que também produz a imagem atrás da retina. É chamado de presbiopia. Porque olha só o que acontece. Quando você tem um olho normal, o cristalino ele pode ficar engrossado para focalizar os objetos próximos. É o que eu falei antes. Quanto mais você vai aproximando um objeto do seu olho, você vai esmagando. Esses nervos aqui comprimem o cristalino. Com isso, o que é que você faz? Você diminui o raio de curvatura do cristalino de um lado e do outro. Diminuir raio de curvatura de lente é aumentar o grau. Aumentar o quê? Aumentar a convergência. E aí, veja, com isso você consegue formar a sua imagem na retina. Agora, quando a pessoa tem presbiopia, o que acontece? O cristalino, que já está velhinho, coitado, ele fica rígido. Ele vai perdendo sua elasticidade com o tempo. Então, apesar dos nervos estarem tentando fazer o trabalho deles, que é essa força de esmagamento, não consegue mais, vamos dizer assim, engrossar o cristalino como antes. Veja, as faces não estão tão fechadinhas como a de cima. O cristalino não fica tão grosso, então você não consegue ajustar o grau. E aí, onde se forma a imagem se forma atrás da retina, porque você não foi capaz de aumentar o grau do seu cristalino. Então, com isso, a imagem se forma aqui atrás, a imagem fica borrada, e isso começa a acontecer a partir dos 40 anos de idade. Agora, tem pessoas aí que são privilegiadas, que chegam à terceira idade sem problema nenhum, nem miopia, nem presbiopia,
são assim olhos maravilhosos, né? Mas a grande maioria da população vai ter pelo menos isso aqui, quando a idade chegar, ok? Porque o cristalino vai endurecendo. Como é que você corrige a presbiopia? Da mesma maneira que você corrige hipermetropia. Você não tem que aumentar a convergência dos raios? Ó, os raios estão convergindo aqui. Você tem que aumentar essa convergência para cá. Aumentar a convergência dos raios para que a imagem fique em cima da retina. Para aumentar a convergência de um sistema de lentes, eu já tenho aqui, ó, uma lente que é aproximadamente plano convexa. Tenho outra que é aproximadamente biconvexa. E aqui eu botei uma outra biconvexa. Grau positivo, grau positivo, grau positivo. Somando os três, você aumentou o grau positivo da associação. E com isso, a imagem que estava formada aqui acabou indo para a retina. E aí você consertou o problema aí, da refração. Tudo bem? E miopia, que é o meu caso, também. Não é? Miopia é aquela pessoa que tem dificuldade para ver de longe. Por que isso? Porque você vai ter aqui, ó, na verdade, o alongamento do olho. A retina, que deveria estar nessa posição, né? Vamos dizer assim, na verdade, nesse olho aqui, a retina deveria estar nessa posição, ó, ó. Aí você estaria vendo um objeto distante, considerado aqui, ó, a posição dele no infinito, né? Você estaria vendo esse farol exatamente na retina. Mas olha o que acontece com o olho míope. A retina vai para trás. O olho fica alongado, tudo bem? Então a retina vai para trás. A retina indo para trás, você vai ter a formação da imagem antes da retina. Isso também causa o borrão e você não vê com nitidez. Ok? Então, simulação número 5, correção da miopia. Veja só, o que você tem que fazer nesse caso? Você não tem que empurrar esse farol para trás, para que ele bata em cima da retina? Não é? Essa imagem aqui tem que ser empurrada para trás. Então, significa dizer que você já tem duas lentes aqui, ó, uma plano convexa e uma biconvexa. Todas têm grau positivo. E quando você associa esses dois graus, você está formando a imagem aqui. O que você precisa fazer? Aumentar ainda mais a convergência desses raios ou diminuir a convergência deles? Afastar mais a convergência do olho? Você não precisa fazer isso? Então, você precisa botar aqui na frente uma lente negativa. Por exemplo, uma lente que seja bicôncava. Aí você vai ter uma associação, uma soma de mais com menos. Você vai diminuir o grau total da associação. Diminuindo o grau total da associação, esses raios aqui, ó, não vão mais seguir esse caminho, vão seguir um outro caminho mais aberto, entendeu? E aí você vai jogar a sua imagem no lugar certo. Você vai empurrar ela para trás, jogar ela na retina. Aí você vai ver o mundo nítido, você vai ver o mundo em HD. Beleza? Então, simulação. Como é que você corrige a miopia? Antes você tem o olho sem a lente, né? Lente divergente. Depois que você bota, olha a mágica que acontece. Ali uma lente plano côncava, né? Termina com a palavra côncava, bordas grossas, lente divergente. Você diminuiu o grau total da associação. Lembre que tem 3 lentes aí, não é? Tem a lente artificial, que você bota na frente do rosto ali, e tem as outras 2 lentes, a córnea e o cristalino. Córnea e cristalino são lentes convergentes. Quando você joga na frente uma lente divergente, você acaba diminuindo o grau da associação e empurrando o encontro dos raios para onde? Para a retina. Aí você corrige a miopia. Aí você vê o mundo nítido. Tudo bem? Essa daí é a chamada de lente negativa. Lente negativa não é porque ela tem excesso de elétrons, é porque ela tem um grau negativo. Tudo bem?
Então, vamos lá. Como é que você faz para corrigir a miopia? O problema de quem tem miopia é o ponto remoto, ok? Bom, o ponto remoto é aquele ponto distante do olho. Para as pessoas que têm uma visão boa, normal, o ponto remoto fica onde? No infinito. E para o sistema óptico olho, 30 metros já é infinito, não é? O problema de quem tem miopia é que o infinito é bem pertinho. É um infinito de 1 metro, um infinito de 2 metros. Então você consegue ver, você consegue ler um livro até o local onde fica o seu ponto remoto. Até ali você vê as letras nítidas. Afastou mais um pouquinho, borrou, perdeu a nitidez. Por que isso acontece? Porque você tem miopia. Porque a sua imagem está sendo formada antes da retina. Tudo bem? Então veja o esquema do que é que está acontecendo aqui. Olha, esse de cá é o ponto remoto do olho míope. Então vamos supor que essa pessoa aqui tem um ponto remoto de 2 metros. Até 2 metros ela consegue ver as coisas com nitidez. Acima de 2 metros já fica tudo borrado. Então, o infinito dessa pessoa é um infinito de 2 metros. O que é que essa lente divergente faz? Lembre como é o comportamento da lente divergente, né? Os raios que vêm paralelos ao eixo da lente. O que é que acontece aqui dentro? Refração. E é uma refração divergente. Ó, esse raio de cá é divergente a esse de cá. Tudo bem? Eles vão atravessar a córnea e o cristalino. E como eles aqui tiveram um comportamento divergente, aqui eles vão convergir na retina. Tudo bem? Por outro lado, o prolongamento desses raios, que foram raios emergentes dessa lente divergente, ó, aqui são os raios emergentes dessa lente de bordas grossas, o prolongamento desses raios vai produzir uma imagem virtual. Prolongamento tem a ver com imagem virtual. E essa imagem virtual vai ser formada onde? Exatamente no local que é o seu ponto remoto do olho míope. Ponto remoto do olho míope. Ok? Então, é só você ajustar para que o foco virtual dessa lente seja exatamente igual a essa distância. Então, PRM, ponto remoto, DM, distância do ponto remoto até o olho míope. Tudo bem? Então, se esse aqui é o ponto remoto, a distância desse ponto remoto daqui até o olho míope, que eu botei aqui um exemplo, 2 metros, podia ser qualquer valor, né? É o chamado DM. Tudo bem? Só que você tem que lembrar o seguinte, ó, essa lente aqui, ela é divergente. Lente divergente, pessoal, tem foco o quê? Negativo. Tudo bem? Tem foco negativo. O sinal é negativo, pois se trata de uma lente divergente. Então, você corrige apenas fazendo isso, colocando uma lente divergente, cuja distância focal é a mesma do ponto remoto. Então, é até mais fácil de calcular o grau de uma lente corretora para quem tem miopia. Vamos fazer nesse caso aqui, então. Ó, essa pessoa aqui, ela tem um ponto remoto de olho míope que fica numa distância de 2 metros, ok? 2 metros, então, deve ser em módulo o foco da lente divergente. Então, o foco da lente divergente, na verdade, é menos 2. Tudo bem? Então, qual é o grau que vai corrigir isso? O grau não é 1 sobre f? Então, o grau dessa lente vai ser 1 sobre menos 2. Ou seja, menos 0,5. O que de dióptries? Então,
se a pessoa tem um ponto remoto de 2 metros, a partir daqui ela começa a ver embaçado, a lente corretora dela é divergente e com grau menos meio de. Agora vamos prosseguir. E astigmatismo? Do que é que se trata? É uma falta de uniformidade na curvatura da córnea e uma consequente imperfeição na simetria do sistema óptico ocular que causam o astigmatismo. Então, olha só o que acontece com quem tem astigmatismo. Veja, você tem aqui a córnea, né, que é a primeira lente. Veja a perfeição dessa córnea. Ó. Ela é perfeita, tá vendo? Se você passar um eixo aqui, o que ela é para cima, ela é para baixo. Tem simetria. Agora, quem tem astigmatismo, olha só o que acontece. Olha só para essa córnea como ela é. Então, você que tem astigmatismo e está assistindo essa aula deve estar pensando assim, que horror. Então, você tem o centro óptico aqui e você vê que a lente não tem simetria, não é? Para cima ela tem uma forma, para baixo ela tem outra. E isso vai provocar o quê? Multifocalização. Multifocalização. Então, vai produzir ali uma confusão na sua visão. Tudo bem? Uma parte da imagem vai ficar na retina, outra parte vai ficar fora. Então, astigmatismo é isso. Má formação geométrica, principalmente ali da córnea. Então, essa visão aí é muito boa para que você entenda o que é e como se corrige miopia, hipermetropia e astigmatismo. Vamos lá. Primeiro, miopia. Olha o problema desse olho aqui. Esse olho é míope, ou seja, a retina dele está muito lá atrás. O olho alongou com o tempo. Então, quando os raios de luz atravessam a córnea e atravessam o cristalino, a imagem se forma antes da retina. Aqui você vê o mundo embaçado. O que é que você tem que fazer com essa imagem? Tem que empurrar ela para trás, para ela se formar aqui. Agora sim, aqui você vê o mundo nítido. E para empurrar para trás, você tem que fazer o quê? Diminuir a convergência desses raios. Diminuir a convergência é diminuir o grau. Ora, se essa lente é positiva e essa é positiva, como é que você diminui a convergência colocando uma lente negativa? Aí você vai empurrar para trás. Lembre, quanto mais distante os raios convergirem da lente, é porque você reduziu a lente, reduziu o grau da lente. Então, quem tem miopia tem que reduzir o grau da associação cristalino, córnea, lente artificial. Ok? Agora, hipermetropia. Quem tem hipermetropia tem dificuldade para ver as coisas de perto. Ok? Então, veja aqui, um olho que tem hipermetropia, na verdade, o que acontece? A retina dele deveria estar aqui, mas a retina foi para frente. A retina foi para frente. Então, aconteceu isso, né? Ou então, por algum problema aqui das lentes, dessas duas lentes que nós temos aqui, a imagem foi empurrada para trás da retina. Né? Então, o que é que acontece? Você tem que aumentar a convergência do sistema. Por quê? Porque esses raios têm que convergir mais para próximo da associação. Então, aqui você já tem uma lente positiva biconvexa, que é o cristalino. Você tem uma lente plano-convexa, que é a córnea. As duas são positivas, mas não estão conseguindo trazer a imagem para a retina. Então, você faz o quê? Coloca aqui na frente mais uma lente. Olha ela aqui, biconvexa. Agora você vai ter uma lente positiva associado a uma lente positiva, a outra lente positiva. Você fez o que aqui? Aumentou o grau total da associação. Com isso, você aumentou a convergência dos raios. Então, os raios que convergiam muito distante agora veio para mais próximo e aí você trouxe a imagem para a retina. O objetivo é sempre trazer a imagem para a retina, para que você possa ver míope, ok? Bom, e quem tem astigmatismo? Veja só aqui o que acontece. Se você pegar o desenho dessa córnea,
Olha como ela é. Ok? Passe aqui um eixo aqui no meio. Você vai ver que ela é mais fina em cima e mais grossa embaixo. Então, é uma córnea que não tem simetria. Então, isso vai produzir esse tipo de deformação na imagem. A imagem não fica simplesmente meio borrada, ela fica deformada também. Então, como é que você vai corrigir isso? Com uma lente chamada cilíndrica. Olha só que bacana. Vamos lá. Essa parte de cima da córnea não é a parte mais fina? Então, você bota a parte mais grossa da lente. Essa parte de baixo da córnea não é a mais grossa? Então, aqui você bota a parte mais fina da lente. Veja que essa lente aqui, é chamada de cilíndrica. Ela vista lateralmente, ela não tem a mesma espessura em cima e embaixo. É lente para corrigir astigmatismo. Percebeu? Legal isso, né? Experimento número 8, persistência retiniana. Toda vez que um ponto de imagem se forma lá na sua retina, e o objeto então desaparece, o objeto que formou aquela imagem desaparece, o ponto da imagem formado na retina não desaparece instantaneamente. Ele ainda permanece por um tempinho muito curto. E isso é chamado de persistência retiniana. É por isso que você pode assistir cinema, por exemplo. O que é o cinema? É uma metralhadora de fotografias. Várias fotografias que são disparadas no seu olho. E aí, quando uma fotografia vai saindo e outra vai entrando, a persistência retiniana no seu olho faz a junção das duas e dá a noção de movimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Olhe para isso daí. Todas essas figuras estão aí paradas. Mas se você mover o olho ao redor dessa imagem, parece que as coisas estão girando. É ou não é? Não parece? Isso é persistência retiniana. É só você mover a cabeça, mover os olhos ao redor, que você vai ver que as coisas estão girando, mas na verdade não estão. Quando você olha fixamente para uma circunferência, ela para de girar. Agora, olhe para as outras ao redor, aí aquela circunferência que você estava olhando começa a girar. Tudo bem? Persistência retiniana. E aqui? Aqui também é persistência retiniana. Você veja que, de repente, ficam pipocando bolinhas pretas. Né? Bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas, na verdade, não existem. Todas as bolinhas daí são brancas. Basta você manter o olhar fixo para uma bolinha só. Você vai ver que ela é branca. Agora, comece a passar o olho pela imagem toda. Vai ter aí pontos que vão aparecer como pretos. Eles não existem. É persistência retiniana. Outra coisa, está vendo essa imagem aí? Parece que está girando, não parece? Quando você move assim os olhos pela imagem, parece que ela está girando, mas não está. Não está. Se você fixar o olho em apenas uma dessas figurinhas laranja, você vai ver que a figurinha está parada. Fixe o olho em qualquer elipse laranja dessa, que você vai ver que ela está parada. Agora, mova os olhos ao redor da imagem. Faça uma varredura. Veja todos os cantos aí da imagem. Vai parecer que está girando. Persistência retiniana. Aqui é uma coisa mais interessante. Né? O que é que você vai fazer agora? Você vai ver, eu vou trazer esse vídeo do YouTube. Vou trazer para aqui. Deixa ele abrir. Ele está vindo. Vou tirar o áudio aqui. Vou trazer ele para a nossa tela aqui. Ele chama de ilusão de ótica, mas na verdade não é ilusão de ótica. Não é? O que é que você vai fazer? Isso é devido à persistência retiniana. Você vai fazer o seguinte agora comigo aqui. Nós vamos olhar para essa imagem que fica aí girando. Vamos olhar para ela. O que aconteceu aqui? Um minuto só.
Parece que foi para outro vídeo. É esse aqui que eu quero ver. Quando você bota um vídeo aqui, o negócio fica meio lento. Você vai ficar olhando para o centro dessa imagem, sem tirar os olhos, durante 15 segundos. É um negócio meio hipnotizador. Fica olhando para o centro. Olha só, tá vendo como as coisas parecem que estão se mexendo? Mas na verdade não estão. As nuvens também parecem que se mexem um pouco. Agora vamos lá. Mais uma vez, você vai olhar fixamente por 15 segundos para o centro dessa imagem e depois você vai olhar para as costas das suas mãos. Olhe agora para as costas da sua mão. Percebeu que parece que a pele está se movendo? Então, tudo isso é decorrência de persistência retiniana. Tudo bem? Agora, persistência retiniana é uma coisa, ilusão de óptica é outra coisa. A ilusão de óptica tem a ver com o aprendizado da visão, que é feito pelo cérebro. Então, por exemplo, se você olhar para essa figura, isso é uma ilusão de óptica de paralelismo. Veja, todas essas linhas horizontais são paralelas. Se você pegar uma régua, você vai ver. Mas olhando assim, por causa do posicionamento desses quadradinhos pretos e brancos, fica parecendo que essas retas são curvas e que não são paralelas, não é? Isso daí, na verdade, é o seu cérebro te enganando. Na verdade, elas são paralelas sim. Isso é ilusão de óptica. É quando o seu cérebro te engana. Aí outra situação. Todas essas linhas diagonais são paralelas. Mas por causa do efeito desses traçados verticais e horizontais, parece que não são paralelas. Parece que vão se encontrando ou se afastando, não é isso? Pois é, isso é ilusão de óptica, é o seu cérebro te enganando. Ilusão de óptica de forma. Olha só que coisa esquisita. Se você olhar o lado esquerdo dessa ferramenta, ela tem 3 pontas. Mas se você olhar para o lado direito, só deveriam sair 2 pontas. Ok? Então isso tem a ver com o aprendizado do cérebro de observar imagens bidimensionais e tridimensionais. Isso é ilusão de óptica. E agora? Que bicho feio. Esse cachorro parece que veio de Chernobyl. Passou por algum experimento radioativo. Olha só. Na verdade, é até um cachorro bonitinho. O seu cérebro está te enganando. Porque, veja, nesse momento você está enxergando da seguinte maneira. Olha só o que o seu cérebro está fazendo com você. Você está vendo que isso aqui é um olho, que isso daqui é outro olho, que isso daqui é um nariz, e isso aqui seria a boca do cachorro. Aqui seria uma orelha do cachorro e aqui a outra orelha, não é? Se você olhar dessa maneira, olho, focinho, boca, uma orelha e outra orelha, isso aqui é um cachorro que veio de Chernobyl, fruto de um experimento de radioatividade, não é? Mas na verdade não é. É só você inverter e você vai ver que é um cachorro normal. É uma ilusão de óptica de perspectiva. Tudo bem? Olha o cachorrinho aí. O nariz, os olhos e tal. É a forma com que o seu olho aprende a ver as coisas. Tudo bem? E por último, tem essa ilusão de óptica de perspectiva, que ela é muito legal, chamada aí de inversão de gravidade. Então veja, está vendo essa bola aí? E está vendo essa pista? Aí eu te pergunto, lá embaixo, é um terreno mais baixo? Lá no fundo, aqui, é um terreno mais baixo do que aqui? Ou um terreno mais alto? Dá para saber? Se você aí
tem uma ladeira descendo ou uma ladeira subindo? Estranho, né? Vamos supor que você imagine que isso daí seja uma subida. Vamos supor que você entendeu pela sua visão que isso daí é uma subida, tá? Aí você larga a bola e ela começa a subir no seu entendimento. Aí você vai dizer assim, meu Deus, anomalia gravitacional. Eu descobri um local especial no mundo, onde as coisas sobem a ladeira. Aí você vai chamar seus amigos, isso aí vai virar um ponto turístico da cidade, né? Porque você acha que lá no fundo é um terreno mais alto. Então, você esperaria que essa bolinha deveria descer. Só que, na verdade, esse ponto aqui é um ponto mais baixo e a bolinha vai para lá. Aí você fica pensando, olha, a bolinha está subindo a ladeira sozinha. O que será isso? Na verdade, é uma ilusão de óptica de perspectiva. Isso acontece muito em estradas, como você está vendo aí. Estradas longas, com pequenas inclinações de subida e descida e com vegetação dos dois lados. Esse tipo de ilusão de óptica acontece. Ok, pessoal? Valeu, muito obrigado. Esse é o fim do nosso curso de óptica geométrica, que nós começamos lá no início do ano. Na próxima aula gravada, a resolução das atividades de sala e propostas desse assunto. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse curso de óptica. Desculpe alguma coisa aí. A gente nunca consegue chegar à perfeição. A gente procura chegar até isso através de muito trabalho. E vocês também ajudam muito. Então esse curso está ficando a cada ano melhor, porque os alunos ajudam. Ok? Valeu e obrigado.